Sem o domínio próprio, o amor ele se torna só uma carência. A paciência vira omissão e a mansidão vira fraqueza. E a alegria ela se torna totalmente dependente da circunstância. O domínio próprio ele é a intenção de agradar a Deus com as suas escolhas. Quando você tem essa real intenção de agradar a Deus através das escolhas que você faz, aí você exerce o domínio próprio. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito dessa virtude, que além de uma virtude é o que unifica todo esse fruto. Então pega aí seu caderno, sua Bíblia, sua louça, sua roupa, o que quer que seja, e vamos estudar mais um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Hoje nós encerramos a jornada do estudo sobre o fruto do Espírito e eu gostaria muito de agradecer a todas as outras pessoas que se juntaram a esse grupo, que na verdade começou como um ponto de encontro para as minhas amigas estudarem junto comigo. Cada uma das coisas que temos estudado no off, né? Eu fazia esses estudos através de áudios no WhatsApp, só que meu telefone travou e eu tive que procurar um outro caminho para poder dividir isso com elas. E eu fico muito feliz em ver cada vez mais pessoas se juntando e tendo esse interesse assim de buscar mais a Deus através de estudos feitos por quem não entende muita coisa. Eu não tenho nenhum tipo de formação, eu só gosto muito de teologia e eu gosto de fazer estudos em casa porque me edifica. Então eu espero do fundo do coração que seja muito bom para você também. Se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrija nos comentários, fique à vontade para me falar. E seja muito bem-vindo, você que é novo. Eu me refiro muitas vezes às minhas amigas, porque é direcionado para um grupo de mulheres que fazem esses estudos comigo, mas sinta-se à vontade aqui no canal. Comenta, compartilha, faz o que você achar melhor aí. E vamos para mais um estudo, afinal, né? Hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio como. Eu quero falar sobre ele em duas esferas, como virtude em si e como essa casca que unifica o fruto. Por que eu digo isso? Vamos começar pela virtude. Eu entendo que o domínio próprio, ele é a intenção de se aproximar de Deus. Porque a gente faz escolha todos os dias, a gente está no meio de muitas influências. Então você pode sim decidir entrar de dieta e numa festa você decide não comer porque você está em busca de melhorar a sua saúde, o seu corpo, e a sua intenção em não comer é cuidar da sua saúde. Mas o domínio próprio, ele vira uma virtude quando a intenção de fazer uma escolha é agradar a Deus. Você entende? No caso de você não comer porque não quer engordar, a sua intenção é cuidar da saúde. Mas no caso de você não comer porque você fez um propósito com Deus e você quer se aproximar dele através disso, é um sacrifício que você está fazendo, então a sua intenção vira um domínio próprio. Entende? Dito isso, eu quero te falar as três áreas principais que nós precisamos exercer o domínio próprio: mente, pensamento, emoções, coração e ação. São atitudes. Jesus, em Lucas 6,45, fala o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente enche o nosso coração com aquilo que a gente pensa. E a gente age de acordo com o que temos na cabeça e no coração. Com o que pensamos e o que sentimos é o que fazemos. Então, Jesus ele está advertindo a gente para tomar cuidado com os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. O domínio próprio, ele começa na nossa mente, ele começa nos pensamentos que a gente decide nutrir. Porque todos os nossos sentimentos começam com os pensamentos. A gente precisa cuidar e dominar os nossos pensamentos. Eu sei que tem vezes que parece que a gente não tem esse controle, mas nós temos. E você precisa lutar contra isso. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, algum pensamento vitimista, lute contra ele, sabe? Discuta com ele. Ah, porque eu sou vítima. Não, eu sou vítima por quê? O que que me levou a esse momento de vitimismo? Por que que eu sou vítima? Luta contra ele.
É isso que Jesus fala. Isso é domínio próprio. Eu já vi durante as pesquisas, eu vi muita gente falando que domínio próprio não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. De fato é, e a gente precisa fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Quando você começa a dominar os seus pensamentos, você consegue controlar os seus desejos, as suas emoções. Por quê? Porque você está cuidando da fonte, do principal. E como que a gente pode fazer isso? Principalmente em momentos difíceis. É se alimentando da palavra de Deus. Em algum dos vídeos, eu não vou lembrar de qual, eu falo sobre influência. Eu uso o filho de Davi, Aminon, que fez uma barbaridade contra a irmã dele e por isso, né, o outro irmão se vinga dele e a vida de Davi se destrói. Eu vou citar isso mais à frente nesse vídeo. Só que por que Aminon decide fazer o que fez? Porque nasceu uma ideia na cabeça dele. Ele ficou, sabe assim, movimentando essa ideia na cabeça, virou um sentimento, um desejo, e aí ele foi se aconselhar com a pessoa errada, e através disso ele agiu. E ele agiu mal. A importância de nós dominarmos o nosso pensamento e trazer para dentro, ser influenciado por coisas boas, ela tem esse tamanho dentro de nós, porque ela vai direcionar as nossas ações. Então, quanto mais você se alimenta do que é bom e do que te aproxima de Deus, mais você se afasta do que é mal e te afasta de Deus. Por isso que é tão importante que a gente se alimente da palavra de Deus todos os dias, porque todos os dias, gente, a gente vai ter situações que nós teremos que escolher fazer o bem ou o mal. Se vai afetar outras pessoas ou não, ok, mas as suas escolhas você vai fazer. E o domínio próprio é quando você decide fazer, ainda que não seja o que você quer, mas você decide fazer para agradar a Deus, porque você sabe que é o certo a se fazer. Quando você luta contra a preguiça de lavar louça, você está exercitando um domínio próprio. Você entende por que eu digo que é duas vertentes? Mas eu não quero me ater só em um ponto, vamos adiante. Se queremos manifestar o domínio próprio, precisamos cuidar do que deixamos habitar dentro de nós. Se cultivarmos pensamentos negativos, impuros ou destrutivos, eles vão criar raízes dentro da gente. E quanto mais a gente alimenta esses pensamentos, mais força eles ganham e mais eles moldam as nossas ações e reações. Lembra das 3 esferas? Pensamento, mente, coração, emoções, sentimentos. E a ação. De fato, a gente não pode controlar o que vem na nossa mente, mas a gente pode controlar o que permanece nela. Às vezes, o medo ele ocupa um espaço muito grande. Então, declara que Deus ele cumpre com a palavra dele. Então, quando você tiver medo, se lembre das promessas de Deus. Quando o impuro aparecer, muda o foco, desvia o olhar, discuta com essa vontade. E quando a ansiedade começar a se levantar, lembra que o tempo de Deus, ele é perfeito e a vontade dele que permanece em nossas vidas. Então, tudo que vem de Deus é bom. A gente precisa aprender a esperar nele. Pensamento por pensamento, escolha por escolha, dia após dia, que a gente vai manifestando esse domínio próprio através da intenção das escolhas que fazemos, querendo agradar a Deus. Muitas vezes eu acordo assim, muito animada para fazer alguma coisa, só que aí acontece um monte de coisa no meu dia que me atrapalha de cumprir o que eu gostaria de fazer. E na minha chatice, eu quero explodir, eu quero... Mas aí sabe como é que eu exerço domínio próprio? É quando eu respiro e eu dou espaço para o Espírito Santo falar comigo. Antes de reagir, eu falo assim, tá bom. Aí, sabe que nessa respirada, eu aprendi a identificar o que eu tô sentindo. Às vezes, você acha que você tá com raiva, mas você só tá frustrada. Porque, na verdade, você queria fazer outra coisa, mas não dá. Então, você respira e entende. Nesse momento, não dá. Às vezes o Arthur me tira do sério. Ele tá numa fase, nesses saltos aí de 2 para 3 anos, meu Deus, que tá demais.
E muitas vezes eu quero explodir, mas aí eu lembro que ele é uma criança, ele não tem controle emocional, ele não tem controle de nada. Quem tem sou eu, quem tem que se manter firme sou eu e não ele. E isso me traz de volta para o centro. Isso é a manifestação do domínio próprio. Parece bobo, né? Mas é assim que a gente manifesta. A gente precisa lembrar, né? Quem é a criança? Quem é o adulto? Quem é que tem que ter controle? Eu quero dar um exemplo bíblico para esse nosso vídeo, que é o Salmos 9. Lembra que eu falei aqui sobre Davi, o filho dele? Eu relembrei essa história? Essa história está em 2 Samuel, se eu não me engano. Mas Davi, no Salmo 9, na verdade não é nesses Salmos, mas no Salmos 3, Davi está fazendo uma oração enquanto ele foge do filho dele, de Absalão. Absalão, no Salmos 3, ele está perseguindo o pai dele, roubando a coroa, roubando o trono de Davi. Só que Davi decide não lutar contra o filho. E o Salmos 3 é uma oração que ele faz durante essa fuga. Sabe por que Absalão decide tomar o trono do pai? Essa revolta nasceu quando Davi não tomou nenhuma atitude a respeito do que Amnon, o meio-irmão dele, fez com a Tamar, a irmã dele. Amnon, ele cedeu aos desejos e agiu errado. Ele abusou de Tamar. E Davi, no texto, não fala se ele teve alguma atitude, se ele repreendeu, se ele castigou, o que ele fez com Amnon. Eu sei que nós sabemos que ele perdoou Amnon, mas o que foi feito como consequência desse ato, não fala. Tamar não aparece mais em nenhuma outra passagem. Ali foi a última vez que ela apareceu. E Absalão, ele nutre no coração dele, na cabeça dele, ele nutre o desejo de vingança contra Amnon. E depois de 2 anos desse acontecido, ele monta uma estratégia de vingança contra Amnon. E aí ele acaba com a vida dele. Davi, nenhuma tacada só, ele perde 3. Por quê? Amnon se vai. Tamar não aparece mais. E Absalão vai para um reino distante viver 3 anos longe do pai. Imagina a dor desse pai. No Salmos 9, não se sabe quando que foi escrito esses salmos. Mas eu quero trazer ele porque aqui Davi ele está exercendo um tipo de domínio próprio que nós precisamos ter. A gente não sabe se ele escreveu esse salmo durante essa fuga de Absalão. A gente não sabe se foi durante alguma outra guerra, mas eu entendo esse salmo como uma oração que ele faz durante alguma guerra, entre uma vitória e uma nova batalha. E ele louva a Deus pela vitória. Mas uma vitória que ainda não se consolidou. Ele louva porque confia que Deus vai dar a vitória. E uma das coisas que eu tenho aprendido enquanto estudo Salmos é que sempre que Davi faz alguma oração, ele nunca entrega uma petição diretamente para Deus, assim, olha, faz isso para mim. Ele fala, Senhor, eu estou onde o Senhor me colocou, a coroa é sua, é tudo seu. Quem vem contra mim, não vem contra mim, vem contra o Senhor. Então age para glorificar o teu nome, não deixa os meus inimigos afrontarem ao Senhor. Por quê? Porque Davi se coloca como servo de Deus. E nessa oração, ele expressa um domínio próprio, por quê? Ele pede, Senhor, glorifica o teu nome. Por que eu digo que é um domínio próprio? Porque muitas vezes a gente se coloca como centro da situação, como a vítima ou como o protagonista, e a gente esquece que tudo está debaixo do controle de Deus e tudo é de Deus. Quando a gente age de acordo com as nossas próprias escolhas e os nossos pensamentos, a gente acha que Deus, ele é o gênio da lâmpada mágica que tem que vir fazer tudo de acordo com o que a gente quer. Ah, Bárbara, mas por que o domínio próprio? Porque aqui ele se coloca no lugar de servo,
louva a Deus porque a vitória é dele e pede a Deus que continue cuidando do povo, que continue cuidando dele. Ele demonstra humildade, ele sabe o lugar dele e ele sabe quem é que ganha essas batalhas. Ele louva a Deus, ele glorifica a Deus com as ações dele. Eu fico pensando que Davi, mesmo sabendo que era um grande rei, que era um grande guerreiro, que ele tinha sido treinado para tudo isso pelo próprio Deus, nos campos, ele consegue ter uma fé, ainda que diante de batalhas, que eu imagino que os soldados dele, mesmo sendo muito bem treinados, eu acredito que eles tinham medo. Eu acredito que eles duvidavam em algum momento. Mas Davi, ele tinha uma certeza. Quando leia Salmos 9, ele fala com uma certeza da vitória, que eu acredito que ainda não tinha acontecido. E eu fico imaginando aquele ambiente, os soldados dele olhando e falando, gente, só ele tem essa fé aí. Sabe assim? O ambiente era de medo, era perigoso, mas Davi ele mantinha a fé dele intacta no Senhor, porque ele confiava na vontade e ele confiava no poder de Deus, e ele confiava principalmente porque a vitória é de Deus. Mas imagina a influência que tinha nesse ambiente todo. Imagina a ambiência que Davi viveu durante esse período de perseguição pelo próprio filho. As circunstâncias vinham contra Davi e levavam ele para o canto de vítima, mas ele se recusava a permanecer nesse lugar. Isso é domínio próprio. Davi, ele nunca foi influenciado pelo ambiente ou pelas pessoas. Ele sempre foi a influência, tanto que no tempo que Davi foi rei, Israel nunca se voltou contra Deus. Israel foi abençoado, eles sempre tiveram vitória em todas as batalhas. Israel era ela foi unificada, todas as 12 tribos tiveram paz. Por quê? Porque o rei sabia glorificar a Deus e direcionava o povo a fazer isso. Ou seja, na sua casa, independente do momento que você vive, independente do ambiente, das influências, você precisa manter a sua fé em Deus para que você seja a inspiração, para que você seja a influência, e não que você seja influenciado pelo ambiente. Isso é domínio próprio. Agora, eu quero finalizar isso com uma conclusão a respeito do domínio próprio como essa casca do fruto do Espírito, sabe? Como o que une, essa unidade do fruto. É o que guarda o sabor de cada virtude, né? É o limite, é a tolerância, é o que guarda toda a essência do caráter de Cristo em nós. São as escolhas que nós fazemos. A gente precisa dominar sobre os nossos desejos, sobre as emoções. Ainda que você queira comer até os pés da mesa, você precisa lembrar que você tem que cuidar da sua saúde, que você precisa cuidar do seu corpo, que as calças estão ficando apertadas. Então feche a boca. Quando você escolhe entre um pãozinho e uma fruta, que você pega a fruta, isso é um domínio próprio. Você entende? Quando você vem aquele pensamento ruim, você escolhe mudar o foco, é domínio próprio. Quando o seu filho faz aquela zona e você quer pegar ele, colocar de castigo e dar um soco, mas você decide falar de outra maneira, é domínio próprio. O domínio próprio está atrelado a tudo, gente. Só que o que define se ele é essa virtude manifestada ou não é a intenção de agradar a Deus. No amor, o domínio próprio se manifesta quando a gente decide perdoar. Na alegria, ele aparece quando escolhemos confiar mesmo no meio da dor, mesmo que o ambiente esteja contra, a gente confia. A paz é quando a gente reage com sabedoria no caos, não quando a gente se esconde. Não é covardia, é coragem com sabedoria. Isso é domínio próprio. A paciência é quando a gente espera em Deus verdadeiramente e não como uma estratégia do vou me distrair, daqui a pouco eu cobro Deus de novo. É o esperar de verdade. Na amabilidade, o domínio próprio, ele se manifesta quando a gente decide ser doce, quando a vontade é dar um coice em alguém, né? A bondade, a gente manifesta o domínio próprio quando a gente decide fazer o bem sem esperar retorno. Como dizem Provérbios, quem dá ao pobre, ele empresta a Deus. Então é quando a gente confia que Deus ele vai nos retribuir muito melhor do que qualquer pessoa poderia. Na fidelidade,
A gente manifesta o domínio próprio quando a gente permanece naquele lugar, mesmo que ninguém veja. A gente manifesta esse domínio próprio quando não tem plateia, não tem aplauso, mas você continua fazendo bem o que você se dispôs a fazer. Quando você cumpre a sua palavra, ainda que no silêncio de um quarto fechado, ali o domínio próprio se manifesta. E na mansidão, é quando a gente usa a força que nós temos com humildade e sabedoria. Quando você decide falar baixo ou calar como estratégia e não como covardia, não como um esconderijo. Não, é quando você decide calar com a sabedoria para poder falar assertivamente. Isso, essas são as maneiras que o domínio próprio ele se manifesta em todas as outras virtudes. Essa é a casca que junta ali todo aquele fruto. Mas eu quero finalizar esse vídeo com o mesmo texto que nós iniciamos o estudo. Gálatas 5, 22 e 23 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, contra nada disso o inimigo tem poder. A gente precisa dessa autoanálise, sabe? Parar de tempos em tempos, fazer esse automapeamento, esse autoexame, não para a gente mostrar o quanto somos santos, para a gente se envaidecer e falar, olha como estou maravilhosamente bem. Não. É para a gente conseguir reconhecer aonde estão ainda as nossas falhas, o que precisamos melhorar, aonde a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo agir em nós, pedir socorro para Deus, e sermos de fato, como Davi, influência, que inspiremos outras pessoas a buscar a Deus, esse Deus que cuida de nós. Porque afinal de contas, se você vê uma pessoa que diz que faz uma coisa, mas vive uma vida toda torta, toda lascada, você não vai querer fazer a mesma coisa que ela. Se eu disser que eu vendo tampa de tapoé e fiquei rica, você vai caçar tampa de tapoé para vender. Mas se eu falar para você que eu vendo e estou passando fome, você não vai querer vender tampa de tapoé. Então, a nossa vida precisa ser testemunho que glorifique a Deus. A gente precisa agir de acordo com o que nós acreditamos. Você entende? E o domínio próprio, cada uma das outras virtudes que estão nesse conglomerado aqui, nesse texto, elas são justamente para nos levar mais próximo de Deus, para que a gente possa testemunhar isso sem precisar abrir a boca. Certamente tem alguém no seu convívio, perto de você, que manifesta alguma dessas virtudes sem precisar abrir a boca. Eu conheço pessoas que são mansas, verdadeiramente, elas são mansas. Pessoas que o mundo pode estar caindo, que ela continue, ó, zen. Conheço pessoas que têm paciência naturalmente. Conheço pessoas que são super amáveis e gentis, natural, ainda que a pessoa tente ser grossa, ela não consegue. E conheço eu, me olho no espelho e vejo grossa, impaciente. Meu Deus, é tanta coisa. Que nas minhas orações eu falo, Senhor, quebra e faz tudo de novo, porque tem muita coisa que precisa ser melhorada. Só que o mais importante do que eu ver os meus defeitos é eu ver a ação do Espírito Santo trabalhando em mim e transformando esses defeitos, sabe? Porque o que eu sempre vejo em qualquer virtude, ó, Arthur, o que eu sempre vejo em todas as virtudes que eu estudo é o seguinte: Deus, duas coisas. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E a segunda é, Deus ele não quer robôs e minions. Ele fez o ser humano, ele fez o homem, a mulher, com consciência para dominar. Isso é outra coisa linda que eu acho que fala no Salmos 8, não, no Salmos, eu acho que é no Salmos 8, que Davi louva a Deus, porque ele fez o homem para dominar todas as coisas. O homem só se sujeita a Deus porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele nos fez para ter um relacionamento com a gente. O pecado ele vem para nos afastar, para quebrar essa intimidade, esse relacionamento. Mas Deus ele envia Jesus para restaurar essa relação. Então, assim, quando você entende que Deus não quer minions,
Senão ele não teria criado a gente com consciência, ele não teria feito, sabe, a gente desde o ventre da nossa mãe, tudo que tem em nós, toda essa identidade que nós temos, esses defeitos e qualidades, eles foram projetados por Deus. E nós precisamos usar cada fibra do nosso corpo, cada coisinha que tem da sua personalidade para glorificar a Deus. Eu tinha muito problema com essa questão de eu falar demais. Eu falo muito, muito, muito e não paro de falar. E eu ficava me contendo por causa disso. Só que quando eu entendi essa tal identidade, eu descobri que Deus me fez falando muito. Então eu uso isso para a glória dele. É melhor eu falar muito dele do que ficar falando muito da vida dos outros, da minha vida, para quem não interessa. Então eu prefiro vir aqui, botar minha cara na tela do telefone e falar sem vergonha nenhuma do que me alimenta todos os dias, sabe? Do que me traz esperança e alegria, do que transformou a minha vida. Esse encontro com Deus que eu tenho, não são todos os dias, tem dia que eu falho, tem dia que eu não consigo, a correria, a vida acontece, né? Vocês veem nos outros vídeos que eu faço em casa, o Arthur tá brincando, tem barulho, tem vizinho, é uma vida cotidiana. Eu sou uma mãe, dona de casa, esposa, manicure, eu tenho toda uma vida por trás de tudo isso aqui. Mas eu escolho dedicar um tempo para ter essa relação com Deus, porque constrói em mim uma confiança nele. Nós construímos um relacionamento e eu entendo que ele me fez desse jeito. Então eu vou usar o que ele me deu para glorificar o nome dele. Eu espero do fundo do coração que essa verdade ela entre em você e que você exerça isso de verdade. Não tenha vergonha dos seus defeitos. Pelo contrário, busque uma maneira de usar até os seus defeitos para glorificar a Deus. Porque Davi, ele foi um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus, mas ele foi um homem falho, que errou, que pecou muitas e muitas vezes. Mas todas as vezes que ele caía em si do erro dele, ele se voltava para Deus, se arrependia, clamava ao Senhor pela presença de Deus. Em algum dos erros de Davi, ele fala: pode tirar tudo de mim, coroa, trono, o que o Senhor quiser, mas não tira de mim a tua presença. Eu quero que o Senhor fique comigo, não interessa o que o Senhor me deu, eu quero o Senhor comigo. Entende? Por isso que ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. Porque a ele não interessava os bens, não interessava nada disso, interessava a presença. Porque aonde Deus está, seja no deserto, seja no campo, seja no palácio, aonde tem a presença de Deus, tem alegria, tem amor, tem tudo isso que nós vimos aqui no fruto do Espírito. Entende? Não depende da circunstância ou ambiente. E é isso que eu tenho buscado. Olha, falhamos, muitas vezes. Às vezes eu olho e falo: nossa, que cagada que você fez, hein? Por quê? Porque não era, como diz Paulo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero faço facilmente. Mas é nesses momentos de busca por Deus que eu sou moldada, que eu sou direcionada a melhorar. Entende? E eu espero do fundo do coração que esses momentos de estudo e de busca façam isso com você também. E isso não tem que acontecer só dentro da sua casa, você precisa levar isso para o seu trabalho, para a rua, para a casa dos seus amigos, para onde você estiver, aonde você estiver, como diz o Cláudio Duarte, você não tem que ser termômetro, você precisa ser termostato. Você não deve ser influenciado, você tem que ser a influência. Sem precisar abrir a boca, sem precisar enfiar a goela abaixo de ninguém. E não é por força e nem por violência, mas pelo poder de Deus. Assim diz o Senhor, é pelo meu poder. Então, que possamos ser esse testemunho da transformação que o Espírito Santo faz na gente. Jesus Cristo, tudo isso que nós falamos se cumpre nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o perfeito exemplo de domínio próprio. Aquele que, mesmo podendo tudo, escolheu obedecer. Todas as escolhas dele foi para glorificar ao Pai. Ele dominou o poder, ele calou diante de acusações e ele se entregou por amor, amor a nós. Nele, o fruto amadurece. Por ele, o Espírito opera. E com ele, aprendemos a viver de forma que cada pensamento, cada palavra, cada ação glorifique o nome de Deus. Eu espero que o Espírito ele nos ensine a dominar não circunstâncias do que acontece conosco, mas o coração, o pensamento, que a gente possa refletir Jesus em cada virtude, que o fruto dele continue crescendo em nós, que estejamos ligados à videira verdadeira e que a nossa vida vire a verdadeira expressão do amor de Deus, sabe? Que as pessoas, nós não fazemos para isso, a gente não faz para mostrar,
mas eu espero que façamos até quem não acredita em Deus possa olhar para a gente e ver a expressão de Deus através de nós. É isso. Eu espero do fundo do coração que esse estudo ele encontre, sabe, essa palavra ela seja como uma semente, que ela encontre um solo fértil no seu coração, que ela cresça, que ela se fortaleça, crie raízes fortes e que ela floresça, dê muitos frutos. E lembra que o fruto do Espírito é para o outro. Uma árvore não se alimenta do próprio fruto. Ela entrega abrigo, alimento e continuidade através da semente que ela entrega junto com cada fruto. Então, que você seja essa árvore que vai entregar abrigo, alimento para outros e a continuidade da palavra do Senhor. Que ela seja gerada através das suas atitudes, seus pensamentos e emoções. Que Deus abençoe, que vamos para o próximo. Nós tivemos hoje um cenário, uma iluminação diferente. Eu estou testando aqui algumas coisas, eu não tenho um cenário pronto, mas a gente está tentando melhorar aí, né? Já que tem tanta gente assistindo, vamos tentar deixar isso aqui mais bonito. Mas se não rolar também, gente, eu vou tacar o telefone em cima do armário, vocês vão ver bagunça na pia, vai ser como Deus quiser. Eu estou estudando Salmos porque eu pretendo fazer algum tipo de devocional baseado em Salmos. Não sei como é que vai ser, não sei se vou conseguir fazer vídeos diários, mas eu vou tentar fazer nem que seja alguns shorts e trazer outros estudos. E eu gostaria muito de trazer um estudo sobre as mulheres da Bíblia, que eu já tenho aqui, e trazer um pouco do fruto do Espírito para cada uma dessas mulheres, para a gente não deixar esse assunto morrer, sabe, em nós. Eu aprendi tanto com cada uma dessas mulheres. E o primeiro que eu vou fazer, com certeza, eu vou furar a fila. Eu comecei esse estudo de Gênesis em diante, mas eu vou trazer o primeiro, que é Esther, que eu sou apaixonada. Esse, com certeza, é o maior estudo. Ele divide o caderno com o fruto do Espírito. Foi acho que o maior estudo sobre alguma mulher da Bíblia que eu fiz. O Arthur tá querendo participar. Foi o maior estudo. Tá vendo, né? Ó, o domínio próprio. Foi o maior estudo sobre mulheres que eu fiz até hoje. Ele divide o caderno com o fruto do Espírito. Esse é o meu caderno, que eu fiz o fruto a primeira vez. Da metade em diante, sabe aqui, ó, é fruto do Espírito, onde tem esses negocinhos laranja. E a outra metade é Esther. Então, pensa se eu tenho alguma coisa para falar sobre essa mulher. Ô, gente, eu tenho demais. Eu aprendi muito com Esther. Muito. Então, eu ainda estou vendo quais serão os próximos vídeos, mas eu fico extremamente feliz. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 253 inscritos no canal e explodiu minha cabeça. Eu fiquei tão feliz que eu falei, eu nem esperava isso. Eu estava esperando que ia ser só as doidas das minhas amigas mesmo que ia me ouvir, mas tem mais gente. Eu espero do fundo do coração que você seja alimentado por tudo que está sendo dito aqui, porque faz muita diferença na minha vida. Eu espero do fundo do coração que faça na sua. É isso, gente. O diário de hoje foi esse. Curte, comenta, compartilha, faz tudo que você tiver que fazer. Coloca aí, clica no sininho, manda para todo mundo, porque agora essas coisas mais sérias aqui, eu não sei até onde vai. Ó, toda hora eu bato no microfone, tem até microfone, meu celular novo chegou. Enfim, gente, muita novidade. Mas eu pretendo trazer mais vídeos com mais frequência e vai ser mais descontraído, eu acredito. Não vai ser tão tom de estudo assim. E quando tiver que ser tom de estudo também, fique e ouça até o final. Tá bom? É isso aí. Não esquece de curtir. E quem não é inscrito, gente, se inscreve. Poxa, custa nada. Já que tá crescendo, vamos crescer. Bye, gente. Fica com Deus.